Quando eu comecei a estudar essa aula, eu confesso que, de princípio, eu fiquei um pouco frustrada. Porque a sensação que nos dá é que talvez... será que eu preciso ser mais crente? Será que eu preciso conhecer mais? Enfim... E porque, né, o pedido da minha casa nova, de eu ficar rica logo, do meu carro novo, não está acontecendo. Mas brincadeiras à parte, gente, muitas vezes é a princípio esse tema, e quando a gente fala sobre eficiência, será que as nossas orações têm sido eficazes diante de Deus? Muitas vezes vem isso, né? Vem isso no nosso coração. Que nós, muitas vezes, a frustração, e a gente aprende, pelo menos eu aprendi estudando essa aula um pouquinho mais, de que talvez a gente esteja fazendo isso da forma errada. E muitas vezes nós estamos, de fato, né? A palavra diz que nós não sabemos orar, nós não sabemos pedir, e nós precisamos, inclusive, do próprio Espírito Santo, nós precisamos de Deus para que a gente saiba fazer os pedidos corretos, né, diante de Deus. E é muito interessante porque, conforme a gente for estudando, essa frustração, né, vou falar por mim, essa frustração ela foi saindo, né, porque a gente entende que tudo está sob controle de Deus e não no meu. E talvez o meu pedido, ele não seja algo que esteja nos planos de Deus. E eu, como cristã, eu espero e eu desejo que tudo que aconteça, né, esteja de acordo com a vontade de Deus. Então, se o meu pedido ele não foi atendido, né, é porque não estava nos planos e nos projetos do Senhor, né? Então, que bom que o meu pedido não foi atendido, né? É interessante isso, Brenda, que você falou, e bem oportuno, porque... Realmente, né, nós fazemos planos, nós temos desejos, e muitas vezes, nós, como seres humanos, nós vemos próximo aqui, né? Quando eu falo próximo, a gente vê, ou pelo menos tenta, né, imaginar como seria a nossa vida tendo um carro novo, sendo rica, né? Tendo uma casa nova. Só que Deus, Ele vê além disso. Ele vê o nosso coração. Ele vê o nosso interior. Ele vê se nós, sendo rica, tendo carro novo. Eu estou apontando para a Brenda, mas isso aqui é tudo para nós, viu, Brenda? Não é? Tá? Tendo tudo novo, nós ainda vamos continuar servindo a Deus. Nós vamos continuar trabalhando na obra de Deus. Nós não temos, nós imaginamos, não, eu com tudo isso ainda vou continuar indo lá no IPI Itajaí, vou continuar dando aula para as crianças, nós pensamos desse jeito. Só que Deus, Ele vê além disso. Sim. Eu já falei aqui, né, já quando dava aula lá, eu e a Vilma, né, Vilma? Faz tempo, hein, Vilma? Que a gente dava aula lá para os adolescentes, né? Aí teve uma vez, né, Vilma? Mas por que eu não ganho uma bicicleta? Né? Aí na aula, ela falou, nós não ganhamos bicicleta, às vezes, porque o dia que você ganhar uma bicicleta, no domingo de manhã, em vez de você vir para a escola dominical, você vai andar lá no bosque do Valença. Sim. Você vai lá no Valença, andar de bicicleta lá, em vez de vir na escola dominical. Por isso que Deus não, às vezes, não estou dizendo que isso que acontece, tá, irmãos? Mas às vezes, nós não ganhamos, nós não somos abençoados, porque a gente vai se distanciar de Deus. E se a gente voltar lá, como o pastor falou hoje, né, 1 Reis, 2, voltar lá, se você está lendo lá, fez o propósito no início do ano, você já passou por alguma situação, já viu alguns fatos que
as pessoas se afastaram de Deus quando começaram a conquistar as coisas. Hoje não é diferente, não. Hoje continua, nós seres humanos continuamos da mesma forma. No capítulo anterior, eu acho que talvez vocês tenham estudado isso, né? Como vocês estão estudando os capítulos de Tiago, diz o seguinte: não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Aqui está falando da oração, né? E aí, Diego, eu acredito que a oração ela realmente só é eficaz, mesmo quando pedida para projetos dentro da igreja, e até mesmo para fazer a vontade de Deus, né? Ela só é eficaz porque Deus, Ele colocou esse desejo no seu coração, Ele colocou o desejo no seu coração de orar por isso, e aí ela é eficaz, porque já estava alinhada, né, com a vontade de Deus. E aí, eu quis voltar um pouquinho, porque é muito interessante, porque muitas vezes a gente sequer ora, né? Aqui está falando em Tiago, não tem porque vocês não pedem. Muitas vezes a gente nem pede, né? A gente está falando aqui sobre oração eficaz, só que quantas vezes nós deixamos de pedir por algo? A gente sequer confia em Deus ou tem fé em Deus de acreditar e falar assim: talvez, né, Deus pode resolver esse meu problema. A gente se esquece, a gente, né, não está nem, talvez, nesse passo da eficácia, mas a gente está ali bloqueado e a gente sequer ora, sabe, para Deus. E aqui está falando, né, em Tiago, a gente não tem porque nós não pedimos, nós sequer pedimos, né? E quando a gente pede por motivos errados para gastar com os nossos próprios prazeres. Então, hoje o nosso desafio é sair daqui entendendo a forma correta, vamos dizer assim, de como orar, de como pedir, para a gente entender realmente essa eficácia. E a oração ela é eficaz porque ela precisa de alguns princípios. Alguns princípios precisam ser estabelecidos ali para realmente ser uma oração eficaz. Primeiramente, conhecendo a vontade de Deus, conhecendo para quem nós vamos pedir, conhecendo a Deus. E muitas vezes nós não conhecemos. E quando a gente não conhece, a gente não sabe. A gente ora aqui, por motivos errados, para gastar com os nossos próprios prazeres. Então, né, como eu estava falando, né, aqui que a gente leu no capítulo anterior, no capítulo 4 de Tiago, um desses princípios é realmente conhecer a Deus, conhecer a vontade dEle, conhecer quais são os planos dEle para a nossa vida. Outra coisa que muitas vezes a gente se esquece no momento que nós vamos pedir, né, as coisas diante de Deus, nós não sabemos e nós não reconhecemos a obra de Jesus nas nossas vidas. A gente não entende isso. A gente, muitas vezes, até sabe, mas não compreende profundamente aquele que Cristo fez por nós. Quando a gente compreende isso, a gente fala, né, para Deus: Senhor, eis-me aqui. Primeiro que nós reconhecemos que tudo, a gente já tem tudo que nós precisamos. Né? A gente já tem tudo que nós precisamos, que é amar a Deus sobre todas as coisas. A gente entende que a graça de Jesus já basta nas nossas vidas, e a gente começa, né, e as demais coisas vão sendo acrescentadas. Isso é uma verdade, porque Deus nos prometeu isso, né? Então, muitas vezes a gente não parte nem desse princípio, né, de estar alinhado com a vontade de Deus, de saber que o Senhor, Ele já nos entregou tudo aquilo que nós precisamos e que Ele vai suprir as nossas necessidades. Nós não confiamos nisso, né? E aí a gente poderia falar de 1 milhão de problemas que são causados por conta disso, né? Ansiedade, sobrecarregar, né? Se sobrecarregar com muitas coisas, enfim.